Olá, Jani, Boa noite. tudo bem? Tudo Tudo na ótimo. paz, E graças a Deus. você? Ah, então tá ótimo. Eu vou aumentar a internet aqui em casa. Eu não sei se é a internet É, que tem hora que dá um penso chute, que né? sim. Mas a sua já deve ser Mas tá bom. limitada, porque hoje em dia os planos são tudo ilimitados. Né? A velocidade deve ser a melhor. É. Boa noite para você que está entrando. Hoje nós vamos para a nossa 24ª chave da sabedoria, prosperidade e riqueza. Nós vamos falar sobre comunicação. Comunicação é tudo, né, Verdade, ajuda pastora? muito, né? Tanto nos relacionamentos quanto É um... no trabalho, né? Sim, sim. É uma das chaves mais importantes. Todas são muito importantes, mas tem algumas que são mais importantes. E esta é uma das mais importantes, da top 5, que a gente fala, né? A comunicação. Tem até aquele ditado antigo que fala assim: quem não se comunica se trumbica, né? Ai, boa noite para você que está entrando. Vamos Sim, começar, né, pastora? Então, hoje a nossa 24ª chave da sabedoria, prosperidade e riqueza é a comunicação. Quando a gente fala de comunicação, a gente pensa que a comunicação é só o que a gente fala, né? Mas não é. Existem várias formas de comunicação. A comunicação que a gente fala, que é verbal. A comunicação não verbal é a forma que a gente se expressa pelos nossos gestos, pela nossa postura, pelas nossas roupas, pela nossa forma de se comportar. Existe comunicação escrita, né? Existe comunicação visual, que é aquilo que eu estou vendo. Comunicação por música, comunicação por oração, comunicação por storytelling, que é quando você conta uma história para você chegar no assunto que você quer, que é uma das melhores formas de se comunicar. Tem a comunicação também da dança e da fibra, da Libra, né? Aquela dos códigos para os surdos sim. e mudos, né, pastora? Então, eu estou até lendo um livro, deixa eu pegar aqui. Eu esqueci. Tá. Boa noite para você que está chegando, seja bem-vindo. Que esse aqui, ó, Body Language, que fala sobre a linguagem corporal, né? Porque a comunicação não é só a fala, como você disse. Então, tem toda a nossa comunicação não verbal também. Mas a verbal é muito importante, né? E a gente vê muito em relacionamentos, principalmente de casal, que quando fica muito tempo junto, eles acham que o outro já adivinha o pensamento dele, né? O cônjuge acha que adivinha o pensamento. Às vezes ele pensa, acha que falou, não falou, e acha que o outro sabe já. E não É. verbaliza. E não Bola de verbaliza. cristal. Então, assim, é necessário a gente verbalizar, porque até o único que sabe os nossos pensamentos é Deus, e mesmo assim ele faz questão da nossa verbalização, que é a nossa oração, para que a gente tenha esse relacionamento diário com Ele. Porque senão a gente nem precisaria, ele já conhece os nossos pensamentos, ele sabe o que a gente está pensando. Só da gente pensar nele, em comunicar com ele, já estaria bom, mas não, ele faz questão que a gente verbalize, que a gente ore, que a gente tenha esse relacionamento, né, com ele. E a gente tem que ter cuidado para a gente não fazer isso com o nosso cônjuge, achar que ele já entendeu, sendo que ele não entendeu. Você tem que verbalizar, você tem que falar. É. Não adianta só pensar, não. Não, não. E assim, a comunicação é o que a gente falou, não é Sim, só falar, né? O que é comunicar? Comunicar não é o fato de eu falar algo para alguém. Comunicar é eu ter certeza do retorno que saiu de dentro de mim. É o feedback para saber se realmente a pessoa entendeu o que eu quero falar. Se a pessoa não entendeu o que eu quero falar, a culpa é exatamente. minha. O mais A culpa não importante é do da receptor, comunicação é né? o entendimento, se o outro entendeu.
Então, se você comunicou e o outro Exatamente. não recebeu a mensagem, não captou a mensagem, sua comunicação está péssima. É, exatamente. Porque tem o interlocutor, que é quem que está mandando a mensagem. Tem a mensagem em si, que é o que a gente vai comunicar. Tem o receptor, que é quem recebe, e o feedback, que é o retorno para saber se a pessoa entendeu aquilo que eu estou passando ou não. Se a pessoa não entendeu, o que a gente tem que fazer? Tem que mudar a forma de comunicar. É como a gente faz a consulta no Google. Quando você vai lá no Google e faz uma pesquisa, aí o Google não responde o que você quer, o que você faz? Você muda a forma de perguntar, né? Até você conseguir a resposta. É exatamente assim que a gente tem que fazer com a comunicação. Deu a mensagem para a pessoa não entendeu, muda a forma de passar a mensagem. E aí você tem que saber, você tem que perguntar para a pessoa, para você ter certeza se ela recebeu a comunicação que você quer. Você entendeu? Né? O que você entendeu do que eu te passei? Porque aí não tem dúvida, né? Não existe falar que a pessoa não entendeu ou entendeu errado. Não existe falar, não foi isso que eu disse, não foi isso que eu quis dizer. Na verdade, é que não houve comunicação assertiva, né? Teve falha. Se teve falha, tem que consertar, né? A comunicação assertiva faz com que qualquer grupo de pessoas que estejam em unidade, falam a mesma linguagem, elas chegam ao objetivo comum. Uma boa comunicação transforma os resultados das empresas, transforma o resultado de um relacionamento, transforma o resultado de uma família, né, pastora? Um bom entendimento, todos com o mesmo linguajar, com o mesmo objetivo, falando a mesma coisa, querendo a mesma coisa, chegam longe aonde querem, né? Ao passo de que comunicação, cada um pensa de um jeito, cada um entende de um jeito, não chega a lugar nenhum. A comunicação é uma dádiva de Deus que libera ilimitados se tiver acompanhando de unidade, ou seja, todos estarem com o mesmo objetivo. Se todos estiverem comunicando a mesma coisa, eles vão chegar longe e vão chegar no objetivo que querem. E o que é o feedback? O feedback é a retroalimentação. Se eu tive um feedback que ele está errado, referente à mensagem que eu quis passar, e a pessoa não entendeu aquilo que eu queria passar, eu vou ter que realimentar, né? Fazer de novo para chegar no objetivo que eu quero. Porque senão a mensagem correta não chega. A mesma mensagem que a gente mandar para 10 pessoas diferentes, cada uma vai entender de um jeito. É igual a Bíblia, né, pastora? Você vê que tem várias religiões, cada uma de um jeito, mas todas tiradas da mesma palavra de Deus, cada um com um entendimento diferente, né? Tem umas que a pessoa pode cortar o cabelo, outras a pessoa não pode cortar o cabelo, uma mulher pode usar vestido, outra não pode. Você vê, várias interpretações diferentes de um mesmo lugar, né? A mesma coisa. Então, se você manda várias mensagens para várias pessoas, cada uma vai ter um entendimento diferente. Por isso que você precisa de pegar o feedback das pessoas para ver se elas entenderam exatamente do jeito que você quer passar. Se não entendeu, a minha filha Lula fala que eu sou rude para comunicar pelo WhatsApp com ela. Porque ela me faz perguntas, eu respondo, não por áudio, eu escrevo. E ela fala que a forma como eu escrevo parece que eu estou sempre brava, que eu sou rude em responder. Que aí quando ela chega para falar comigo, ela entende diferente. Que eu não estou brava com ela. Passe a comunicar por áudio. Porque a mensagem, ela não tem emoção. Sim. O áudio tem a emoção e tem as entonações Sim, que a gente precisa de passar, né? Às vezes a pessoa vai ler uma mensagem, ela lê rápido, nem o ponto e vírgula, as pausas que precisavam de ter, a pessoa não faz. Então, assim, é bom mandar uma mensagem, acostumar com essas hora um, hora outro, né? Diversifica. Faz mais surpresas para ela. Então, a arte de comunicar é ter certeza que a pessoa entendeu. Essa informação você terá com feedback. Ou através da fala, ou do gesto, ou do rosto, ou do corpo. Porque se você perguntar à pessoa, da forma que a pessoa responder, ou ela vai olhar para um lado, olhar para o outro, ou balançar a cabeça, ou coçar a cabeça, aí você fala assim, ih, não entendeu nada, tá em dúvida, né? Pelo gesto que a pessoa faz,
você sabe se a pessoa está se comunicando, se ela entendeu o que você quer passar ou não. Que são as leituras corporais, né? A pessoa, eu posso falar com você sim, eu quero, mas eu estou balançando a cabeça. Eu não quero nada, eu estou balançando a cabeça dizendo que eu não estou. Então, que assim, o que eu estou falando não está condizendo com o que eu estou fazendo, com a minha postura corporal, né? Tem algo errado, então não tem conexão. Então, eu não entendi nada. 55% da nossa comunicação é a não verbal, que é a que vem do corpo. Você vê que é muito importante, né? Antes da gente comunicar com a pessoa, a nossa postura chega na frente. Então, assim, se eu vou conversar com a pessoa, se eu quero mostrar para a pessoa que eu sou uma pessoa empoderada, que eu sou uma pessoa decidida, a minha postura tem que ser diferente. Se eu tô alegre, eu tenho que mostrar isso. Agora, se eu falo que eu tô alegre, mas então, eu tô nesse livro que eu tô lendo, o autor, o Dr. Glenn Wilson, fala que 60% a 70% da comunicação humana acontece através da linguagem corporal. Então, é muito. A gente tem que ter cuidado com a nossa linguagem corporal também, além das palavras, né? E às vezes a gente faz gestos sem perceber. Exatamente. Você está conversando com a pessoa está de braço cruzado assim, é sinal de que ela não está aceitando nada que você está conversando com ela, né? A gente tem que entender esses gestos que as pessoas fazem, que a partir do momento... Na verdade, sim, tudo é um treino, né? A partir do momento que você começa a treinar a comunicação, as formas da pessoa se comunicar, você passa a ser mais assertivo nas coisas. Porque dependendo do jeito que a pessoa estiver, você vai saber se a pessoa está aceitando o que você está falando ou não, está sendo recíproco ou não por aquilo que você está falando. A gente precisa usar o nosso corpo, mantendo a postura ereta, postura de vencedor, sorriso no rosto, peito para frente. Cuidado com a nossa aparência. A gente tem que se olhar no espelho e ter a confirmação se realmente o que está no espelho é a mensagem que eu quero passar para outra pessoa receber. Porque às vezes eu quero passar uma mensagem para outra pessoa, mas a minha postura não é da pessoa que eu quero passar, né? Então tem que ter uma congruência nisso. Se eu quero passar um perfil de pessoa, eu tenho que estar com porte adequado, com roupa adequada, linguajar adequado. É toda a parte da comunicação. 37% da nossa comunicação é o tom de voz. As pessoas querem ouvir música o tempo todo. Por isso, a gente tem que ter um tom aveludado na voz. A gente tem que ter uma voz adequada. Existem pessoas que elas só falam monólogo, é tudo igual, né? Não tem reação nenhuma. Parece que a pessoa, assim, é um coração de gelo. Você conversa com a pessoa não balança a cabeça, a pessoa não sorri, a pessoa não mostra nada. Gente do céu, não tem reação nenhuma essa pessoa. É difícil conversar com a pessoa assim, né? Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que, o tom de voz nosso, ele tem que expressar aquilo que a gente quer. Por exemplo, se você quer que a pessoa preste atenção no que você está falando, você tem que falar mais baixo. Aí a pessoa vai ter foco naquilo que você quer. Se você quer falar que a pessoa tem mais responsabilidade por aquilo que você está falando, fazer coisas mais certas, você vai falando mais aveludado. Agora, se você quer energia, você vai para frente, você vai para cima, você fala, o gesto faz junto. Fala assim, nossa, vamos para frente, o que está acontecendo agora? Vamos junto, por que a gente vai bater? Então, assim, várias formas da gente se comunicar, né? O movimento muda tudo, porque o movimento vai com o corpo. O tom de voz muda tudo, porque ela faz você relacionar mediante aquilo que você quer passar. O corpo muda tudo, porque ele vai primeiro, vai na frente de você. Antes de sair sua voz, seu corpo vai na frente. E a comunicação é energia. Se você não tem energia, você não consegue passar. Eu vou falar com você assim, sem energia nenhuma. Daqui a pouco você vai falar, cruz credo. Não é? Não dá. Não tem jeito. O transmissor, que é a pessoa que vai passar a informação, ele tem a obrigação de saber se o receptor entendeu. Se ele não entendeu, ele tem que mudar isso, até a pessoa entender. E como é que a gente faz isso? Perguntando, né? Aquilo que a gente falou. Você compreende o que eu estou falando? Isso faz sentido para você?
Se eu entendi, se eu compreendo, beleza, segue em frente. Se 55% da comunicação é não verbal, que é o corpo, 37% da comunicação é o tom de voz, o resto é a nossa fala. Você vê que a gente acha que a fala é o mais importante, mas não é. Não é. Gente, o corpo é mais importante. Por isso que é um dos grandes motivos também da gente cuidar do corpo, né, pastora? Um corpo mais bonito, mais esbelto, mais cheio de postura, é melhor para chegar na frente para se comunicar melhor, né? Então, a gente precisa de pegar um código muito bacana. Se você quer viver na riqueza, você tem que comunicar como rico. Ter postura, estar preparado, com conhecimentos adequados para você sentar nas mesas onde você quer sentar. Quer viver coisas celestiais? Comunique-se como alguém que é um ser celestial. O engraçado é que quando a gente vê pessoas que são celestiais, parece que elas são bons anjos, né, pastora? São tranquilas. Você fala com a pessoa, ela sempre tem uma palavra bacana para conversar com você. Sempre tem um aconchego. A palavra, parece que é a palavra certa no momento certo, né? Se você quer comunicar como sábio, fale com mensagens de sábio. Aproveite os provérbios, né? Dia. Cada dia tem um para cada dia do mês. Igual a gente faz. Isso. E cada vez você aprende coisas novas. Sim, e termina o mês repete, porque você vai entender de outra forma. Cada vez que você lê, você vai aprender mais. Exatamente. Exatamente. A gente tem que lembrar que cada pessoa vai dar um retorno diferente da mensagem que a gente passou. E a gente tem a obrigação de passar uma comunicação bem feita, porque tudo vem de nós. A comunicação não é o que eu falo, não é o que eu quero, é fazer com que a outra pessoa entenda exatamente o que eu quero dizer. A obrigação é toda nossa de quem está falando, não de quem está recebendo. Hoje eu cheguei em casa, meu marido falou um negócio, aí eu passei do jeito que eu entendi. Ele falou assim, mas não foi isso que eu falei? Eu falei, então a comunicação está errada, porque você não passou a comunicação certa, não. Então você faz a comunicação certa para eu entender certo, para poder te responder da forma que precisa ser respondida. Eu falei, é exatamente a nossa chave de hoje. Mas às vezes também a outra pessoa tem que, no mínimo, prestar atenção, né? Não adianta também você estar conversando e parece que você está falando com a parede. A pessoa... Até quando você está conversando, a pessoa tem que demonstrar que ela está prestando atenção. Ela tem que te olhar, olho nos olhos. Você tem que fazer contato visual para ver se chama atenção, para ver se ela está te ouvindo, né? Se não estiver ouvindo, você pergunta. Uhum. Você está prestando atenção? Você está ouvindo o que eu estou te falando? Porque muitas vezes você está falando e o outro está viajando. A mente está longe. Aí tem que perguntar. Exato. Isso faz sentido para você? Você entendeu o que eu falei? Para se certificar de tudo. Então, na verdade, o alvo é fazer com que as pessoas se conectem, as pessoas se entendam. E quando é que a comunicação chega a 100%? É quando a pessoa que está ouvindo entende 100% daquilo que você quer passar. O alvo não é a mensagem, não sou eu, não é a fala. O alvo é entregar completamente a mensagem assertiva. Jesus usou 44 parábolas para falar a mesma coisa, para passar a mesma mensagem para 44 reinantes diferentes. A parábola, ela não vai de uma linha reta, tipo assim, não vai direto na comunicação, ela passa por uma volta. O que é? Jesus contava histórias, né, pastora? E engraçado é que assim, quando você conta histórias, você vai direcionar a mensagem para quem que você quer que escute aquela mensagem. Não é todo mundo. Na própria palavra dele fala que para quem tenha ouvidos, mas não entenda a minha palavra. É exatamente só para quem entende, para quem está preparado naquele momento para receber, né? Até quando a gente recebe uma mensagem, fala assim, nossa, essa mensagem é para mim. Ela veio direto para mim, porque eu estava naquele momento adequado, né, naquela sintonia para receber aquela mensagem que era para mim. E outra pessoa que não estava na minha sintonia não vai nem perceber a mensagem.
né? E se a mensagem for mais curta e a pessoa não entende, a gente tem que mudar um pouquinho e contar as histórias, que é o storytelling. Põe uma história no meio para a pessoa entender e ver se a pessoa entendeu através dessa história. Boa noite, Antônio. E quanto mais aguçado... Boa noite, Antônio. E quanto mais aguçado a gente tiver, quanto mais a gente treinar isso, melhor a gente vai ficar. Porque eu lembro que quando a gente fazia alguma coisa errada, lá só de olhar para a mãe, você vê a comunicação, né? A não verbal. Só de olhar para ela, a gente já sabia que a gente ia apanhar. Entendia, né? E só do jeito... Então, assim, quando você treina, só do jeito da pessoa, a postura da pessoa, o gesto que a pessoa faz, se é gesto rápido, se é gesto devagar, se ela é sinestésica, se ela é visual, você entende tudo, você passa a entender esses comandos e você passa a entender o ser humano. E principalmente para quem lida com relacionamento de pessoas, com vendas, essa parte é muito importante. Então, se a gente treina, você fica igual aqueles caras do FBI. Só de você sabe se a pessoa está falando errado, se a pessoa está falando mentira, se vai, se não vai, né? Então, à medida que a gente treina, a gente domina a comunicação, que a maioria da parte é corporal. Se não funcionar de uma forma, a gente tem que mudar a forma de fazer a comunicação até chegar do jeito que a gente quer. A comunicação muda o mundo. Você vê que Deus criou as coisas Sim. Através da comunicação, né? Falava Ele diz, e ia haja acontecendo, luz. né? Exatamente. E houve a luz. E ele dizia que era... Ele fazia, né? E falava assim, Sim. está muito bom, né? Tudo com a palavra. Né? Você vê como que é importante a comunicação, né? Ele se comunicava o tempo todo usando o poder da fala. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se preocupar com a comunicação, preocupar, mostrar para as pessoas exatamente aquilo que eu quero passar. Se preocupar com isso. Ser claro nas nossas ações, ser claro na hora que for falar. É isso que você falou, prestar atenção naquilo que você está ouvindo, ser condizente com seus gestos e postura. Eu assisti um TED, que é tipo aquele Day One, de uma mulher que ela falou assim, ela está fazendo treinamento com várias pessoas. Pessoas que têm baixa autoestima, quando tinha que passar por uma situação assim, ou uma entrevista de emprego, ou uma situação assim, que ela tinha que ter uma decisão muito forte, e ela ficava com receio de tomar essa decisão, ela falava que era para a pessoa ficar na postura da Mulher Maravilha ou do Super-Homem. As pernas levemente abertas, postura ereta, peito para frente, o queixo levemente levantado durante 2 minutos. A energia do corpo da pessoa já mudava e automaticamente ela ficava mais segura para dar resposta, para tomar a atitude que ela precisava de tomar. Você vê que a postura da comunicação faz com que as energias do corpo mudem para você tomar atitude. Né? Você vê como que é importante a comunicação, né? E a gente se sente... Só da gente colocar ficar na postura assim, de Mulher Maravilha, já se sente uma Mulher Maravilha, né, pastora? Então, qual que é a nossa Vamos mensagem lá de em hoje, Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, aqui a palavra já nos aconselha como a gente deve proceder ao conversar com as pessoas, né? A gente tem que ser temperado. Não adianta também você ser demais, aquela pessoa que fala demais, gesticula demais, porque o outro não vai captar a sua mensagem. A gente sempre tem que ter equilíbrio. A palavra de Deus, ela foca muito em equilíbrio. Deus gosta de coisas equilibradas. A gente tem que ter essa sabedoria também. E também você não pode ser de menos, você não pode nem falar, né? E outra palavra que eu gostaria de deixar está em Efésios 4:25, fala assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Então, a gente tem que procurar ser verdadeiro também. Faz parte de uma boa comunicação você não falar mentiras. Porque se você fala mentira, você fala uma coisa hoje, amanhã você não lembra o que você falou e você vai se contradizer.
Então, é muito mais fácil você permanecer na verdade, não vai te dar trabalho e você ainda está cumprindo a palavra de Deus. E continuando nesse mesmo capítulo 4, no 29, fala assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, a nossa palavra ela tem que transmitir graça àquele que está nos ouvindo. É o que você disse aí sobre como é bom a gente conversar com alguém que fala uma palavra que você está precisando naquele momento, né? Você sai edificado. E em Provérbios 18:4 fala: águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte de sabedoria, ribeiros transbordantes. Então, aqui nós tivemos alguns exemplos sobre palavras saindo da boca, sobre como a gente deve se comunicar, esquecendo de vez a mentira, deixando a mentira. A palavra fala deixando a mentira. Então, a gente deve deixar para lá, esquecer isso, falar somente a verdade. Ainda em Efésios 4:31 fala assim: longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria e blasfêmias. Então, a gente também tem que tirar isso da nossa boca, gritaria e blasfêmia. A gente nunca deve blasfemar contra o outro, contra nosso próximo. Então é isso, essa é a palavra de hoje. Sim. Espero que vocês sejam edificados com a verdade, sim, que é Jesus, que é o único caminho. Exatamente. A verdade é a vida. Sim, então só para... É aquilo que você falou, a gente não pode ser morno, né, pastora? É muito impeditivo você ser morno. Não, ou você é frio ou você é quente. Então, para você não ser frio, seja quente de uma vez, né? Sim. Lógico, tudo com medida. O tempero, o sal é exatamente temperar, isso. Quando fala tempero, é uma coisa adequada para comer. Porque se você colocar muito sal também, você não vai aguentar, né? Então, tudo tem sua medida. A gente tem que saber qual a medida certa. E é por isso que a gente busca o conhecimento. Porque a partir do momento que você busca o conhecimento, você vai entender qual a medida certa para a sua comunicação, o que está faltando para melhorar a sua comunicação, a sua postura, a sua linguagem corporal. Isso é estudando. E praticando. Você não tem que ter medo de se comunicar com as pessoas. Porque à medida que você pratica, que você comunica, você vai ver onde você está errando e vai poder corrigir. Porque o medo sempre trava, né? E aqui também é um obstáculo para gente. Se você tiver medo de se comunicar, porque tem pessoas que têm medo de se comunicar, elas são tão tímidas que ela teme falar com alguém desconhecido ou alguém com um cargo superior. E a gente não pode ter esse medo, a gente não pode ter essa trava na nossa vida, esse bloqueio. A gente tem que procurar desbloquear, né? E estar exercendo a comunicação, porque foi Deus quem nos deu. Uma das formas da pessoa que é tímida melhorar a comunicação é através do conhecimento. Porque a partir do momento que ela busca conhecimento, na hora que ela for falar com a pessoa e ela domina aquele assunto, ela vai ter segurança para falar. Normalmente, quando a pessoa tem segurança, aí ela fica mais tímida, ela não fala, né? Então, assim, tudo é treino, né? Tudo na vida é treino. Então, para a gente ter uma boa comunicação, a gente tem que preocupar com aquilo que a gente está passando, que nós somos responsáveis, nós somos os que vamos transmitir a mensagem. Então, quem vai transmitir a mensagem é responsável pela forma que a mensagem vai chegar lá. Então, você precisa saber, ter um feedback lá no final, se a mensagem que você transmitiu é exatamente o que você quer passar. A mensagem não é só através de fala, é postura, é gesto, né? Corporal, através de dança, de música, de tudo. Tudo é comunicação. Então, cuide da sua postura, principalmente porque 55% é do nosso corpo. Faça uma autoanálise em você. Olhe-se no espelho. A imagem que eu estou passando é a imagem que eu quero que as outras pessoas vejam, né? Eu estou me vestindo adequadamente àquilo que eu quero transmitir? Eu estou
com a postura ereta do jeito que eu preciso estar, meu linguajar está adequado, meu tom de voz está adequado que eu preciso passar. Então, a gente tem que fazer essa autoanálise para ver onde que a gente está falhando, onde a gente precisa de melhorar na nossa comunicação. Lembrando que se a pessoa não está entendendo o que a gente está falando, a gente tem que mudar a forma, né, de comunicação. Muda a forma. Não está entendendo de um jeito, faz de outro. Faz igual pesquisa no Google. Faz de um jeito e não conseguir resposta, muda a pergunta. Então, muda a forma de comunicar que vai dar certo. Gesto a gente comunica, né? Um piscar de olho, você sabe que a pessoa está comunicando. O jeito de olhar, de vestir, de cruzar os braços. Então, assim, quanto mais você estudar a forma de comunicação, mais você vai entender o ser humano. Você vai saber se você está sendo receptivo ou não. E você também vai se melhorando como pessoa, como ser humano, como se comunicar, a falar mais tranquilo para a pessoa poder entender. Porque às vezes a pessoa fala tão rápido também que a pessoa não entende. Meu irmão era gago. E ele fala tão rápido, mas tão rápido que a gente tem que pedir para repetir umas 3 vezes. Ele fica nervoso. Então, gente, a nossa mensagem é essa. Sejam luz, né, pastora? Seja sal da terra, tenha um tempero certo na sua comunicação. Cheque se lá no final a comunicação chegou do jeito que você fez. Porque lembra do telefone sem fio? Você já brincou de telefone sem fio? Então, o telefone sem fio, quando você passa uma informação no início, na hora que chega lá no final, chega outra coisa completamente diferente. Então, demais. Por isso que a gente precisa checar, porque se você passou uma informação, você vai embora, ou chega no final, as coisas aconteceram, chega no final, você vai ver que aconteceu tudo errado, porque a pessoa não entendeu. Então, você evita uma série de problemas se você já checar isso logo no início. Exatamente. Né, então, boa noite, bom final de semana. Deus abençoe a todos. Até mais. Boa noite para vocês. Até a nossa próxima quarta-feira. Nossa quarta-feira vai ser uma chave muito bacana, que é a chave da decisão. E na sexta-feira vai ser o branding. 2 chaves maravilhosas. Fiquem com Deus.